Olá pessoal, boa noite! Hoje temos Pergunte ao Rabino, Mosaicult e muito mais. Sejam bem-vindos ao programa Há Mais Tempo no Ar na TV Brasileira. E num oferecimento do Hospital Albert Einstein, vamos às notícias da semana. Rony, é com você. Na próxima semana comemoramos Pêssar, a saída dos judeus do Egito e sua transformação de escravos em cidadãos livres novamente. Essa narrativa veio bem a calhar dias depois que terroristas mataram 11 cidadãos de Israel. Para meu horror, especialmente os nossos jovens supostamente mais informados e intelectualizados, Israel e o destino dos judeus parecem assuntos que podem ser relativizados. Parece que outras desgraças, sejam pessoas que morreram de Covid ou um avião que cai, são sempre mais importantes que os judeus. E a razão parece ser que os judeus, as vítimas de sempre, são, para variar, os culpados das desgraças alheias e por isso merecem menos compaixão. Quando alguém começa o discurso do It's not fair, o discurso que fala das supostas injustiças que um bando de imigrantes fugidos de pogroms, sobreviventes de Holocausto e outros perpetraram ou perpetram, eu logo quero saber aonde essa pessoa quer começar a sua narrativa para dizer, por exemplo, que os judeus não têm direito à sua terra. Quer começar no tempo de Salomão, na destruição do templo? Quer começar 100 anos atrás, quando a Palestina era uma palavra inventada pelo mandato britânico e não havia povo palestino algum? Ou prefere começar pela decisão da ONU de novembro de 47, que dividiu a tal Palestina entre árabes e judeus e deu mais de 70% das terras para os árabes, assim como a cidade de Jerusalém? Qualquer narrativa não esquerdista informa que os judeus aceitaram as migalhas que lhe foram lançadas, enquanto os países árabes imediatamente disseram não e se organizaram para jogar os judeus no mar. E como a Guerra de 48, a Guerra dos 6 Dias, a Guerra do Yom Kippur, não conseguiram efetivar essa tragédia, começou uma outra, a guerra pelas cabeças e corações de novas gerações. E não importa se os fatos não conferem. Está na hora de mudar essa conversa. Informe-se um pouco mais para que os seus filhos e netos não fiquem tão à vontade para repetir a cartilha que os professores de suas escolas de elite enunciam, em que Israel é racista, os judeus controlam os bancos e a mídia e assim por diante. Quem sabe nesse Pêssar você vai deixar uma cadeira vazia na sua mesa para lembrar aqueles que morreram nos últimos ataques terroristas nos Estados Unidos, na França e em Israel. Chag Sameach. O Mosaico separou uma fala importante do presidente do Congresso Mundial Judaico. In the last 2 weeks, 11 Israelis were slaughtered by terrorists. This was cold-blooded murder. Did your phone buzz with a news alert? Was it in your social media feed? Did you see the headlines? You did not, because for much of the media, when Jews are killed by terrorists in Israel, it's not really terrorism. Some people even think it's justified, because Jews, unlike any other people in the world, don't deserve their own country. That's why much of the global press ignores it when leaders condone slander against Jews, when they look the other way when Jews are murdered. When anyone questions the legitimacy of the Jewish state, these murders are the outcome. Anyone who values Jewish life must speak out loudly, publicly, and immediately tell the world that almost a dozen innocent souls, mothers, fathers, daughters, friends, were killed in Israel this month. Shout it out, because the silence over these deaths is unforgivable. A festa de Pêssar começa no início da noite da próxima sexta.
Responda agora o nosso quiz. Qual o nome da reza cantada especialmente pelos mais jovens na noite de Pessach? A. Kol Nidrei, B. Ma'anishtaná, C. Hanukkah Sameach, D. Hag Purim. Os 5 primeiros que responderem corretamente no Instagram do Mosaico levam para casa o livro Senhor Mosaico. A gente vai dar uma pausa rápida por aqui e voltamos já já. Com a Tribuna Judaica, você se mantém sempre informado sobre todos os acontecimentos da nossa comunidade no Brasil e no mundo. Assine a Tribuna Judaica e não perca nada do que acontece. Ligue 0800 55 10 18. Viajar é uma arte que te enriquece em histórias, cultura, sentimentos e experiências. Viajar é necessário, faz bem para o corpo e engrandece a alma. Viajar é seguro com quem realmente entende do assunto. Chegou a hora. Venha com a gente conquistar o seu lugar no mundo. Conte com a Maringá Turismo e seja bem-vindo a bordo de uma perfeita viagem. O judaísmo tem regras e costumes para se despedir de um ente querido. E para cumpri-los, contamos com profissionais e voluntários. Nós nos orgulhamos muito deles, dos profissionais que compreendem que seu dia a dia é diferente e especial, e dos voluntários, cujo único pagamento é a certeza de estar colaborando com nossas famílias. Hevra Kadisha, mantendo acesa a chama da comunidade. Marcos Arbeitman esteve aqui na nossa pracinha para falar sobre mais uma responsabilidade que ele assumiu. Amigos do Mosaico, nós temos o grande prazer de receber hoje na nossa pracinha Marcos Arbeitman, que está conosco quando o programa ainda estava no rádio. Eu nem vou dizer quanto tempo faz, porque é capaz de revelar a minha idade e a sua idade também. Mas o Marcos está aqui para falar de mais uma entidade que ele assumiu a direção, a organização, o incentivo, o apoio, entre, eu não sei, mais de 100? Quantas são? Não, são só 58, com Hadassah 59. Então, Hadassah Brasil. Marcos, o que é Hadassah Brasil e por que eles te procuraram? Muito bem. Bom, Rony, primeiro uma grande alegria estar aqui de novo, me sinto em casa. Tive a felicidade com Herr Franz, as pessoas, alguns chamam de Chico, eu não tinha coragem, porque era muito garoto quando ele me convidou para fazer um programa na Rádio América, parte do programa Nós nos Esportes. Então, depois, quando para a televisão, é o programa mais antigo da televisão brasileira, a minha empresa, que tem 54 anos, desde o primeiro dia, é anunciante aqui do programa, nunca faltou e estamos muito bem agora com a minha priminha Berenice, a doce Berenice, casada com meu novo priminho, então nós estamos em casa. O Hospital Hadassah é a maior instituição hospitalar de todo o Oriente Médio, agora também tem já um hospital no México, tem programas para fazer outras partes de hospitais, inclusive no Brasil. E aqui no Brasil necessitavam ter uma parte de apoio para a comunicação, para que todos soubessem o que é o Hospital Hadassah, o que ele faz e o quanto ele representa Tikkun Olam, de bem para a humanidade. E é essa a função principal desse hospital que desenvolve hoje as melhores pesquisas de desenvolvimento em Parkinson, em Alzheimer, sem dúvida, em câncer e agora também de Covid. E é isto que o Brasil precisa saber. E nós, a Hadassah Brasil, vai procurar ampliar este conhecimento. Então, conta um pouco para a gente, pontualmente, descobertas, coisas novas que estão acontecendo, que certamente são interessantes. Muito bem. É muito importante porque toda a comunidade está
atenta, ligada com toda a pesquisa que se faz. Infelizmente, nossa comunidade é muito afetada por Alzheimer, Parkinson e tal. Covid é o mundo inteiro, e câncer, enfim. Bom, e o hospital é um dos mais avançados centros de pesquisa. Então, a nossa ligação aqui é também diretamente com o Hospital Albert Einstein, onde o Sidney Kleiner, seu presidente, ajuda a fazer essa ligação com visitas de professores, cientistas de Israel, do Hadassah, e brasileiros que vão fazer cursos, estudar, etc. O Hospital Hadassah, em Jerusalém, vale a pena quando você for e vá para Israel. Pode comprar a passagem onde você quiser, mas vá para Israel, porque está bombando, está um país maravilhoso. Esses pequenos ataques que a gente tem tido são mínimos, mas a imprensa dá um barulho enorme. Se Deus quiser, eles não vão ter mais. Vá visitar o Hospital Hadassah. Lá vocês vão ver que mais da metade das pessoas que são atendidas, Rony, são árabes, muçulmanos, alguns até basicamente terroristas, mas quando eles são atingidos, eles são tratados. A única condição é que eles não pagam. O atendimento é gratuito. Esta é uma das funções Tikkun Olam que faz o hospital. Em pesquisa é um avanço total. Mas eu quero dar um exemplo, Rony, bem atual. A minha mãe nasceu na Ucrânia, em Odessa, e muito jovem veio para o Brasil, conseguiu escapar, porque meu avô, Mordechai Marcos, eu me chamo isso por causa de meu avô, puderam fugir da Ucrânia, de Odessa e de Kiev, porque ele era promotor público. E para judeus era uma atividade proibida. Mas como ele tinha alguma influência, ele conseguiu, com os 2 filhos, Israel Meligendler e a minha mãe, virem ao Brasil. Meu pai, que teve que fugir da Polônia, onde ele estudava na Yeshiva em Lublin, aqui se encontraram, casaram e, graças a Deus, eu nasci brasileiro. Aliás, o navio do meu pai, que era de 5ª classe, ele nos contava que parou em Santos, quebrou. E o visto que ele tinha era para a Argentina, mas o navio não saía do lugar. E disseram para ele, olha, fica aqui em São Paulo, sobe, no Bom Retiro tem gente da comunidade, vocês vão... Por suerte, eu seria argentino. Então, meus pais casaram aqui no Brasil, se conheceram e casaram, e a maior felicidade é ser brasileiro. E hoje uma das funções é fazer com que todo brasileiro saiba o que é o Hadassah, o que é esse hospital. Quando você fala de visitar, conhecer e incentivar as pessoas, eu fico pensando, por exemplo, na próxima Maccabiada. Não seria uma oportunidade para levar os atletas para conhecerem, levar a delegação inteira a conhecer o Hadassah? Pois é. Uma das funções, porque você perguntou o que nós vamos fazer. Nós já organizamos, isso já está pronto, já está funcionando. Nós vamos levar os médicos da delegação brasileira, algumas pessoas que estão ligadas à medicina e alguns investidores também e gente que conhece essa área, fazer uma visita praticamente um dia inteiro, almoçar no hospital, no percurso da Maccabiada, que são 15 dias, mas do Brasil estão indo 680 pessoas. Então, não dá para ir toda a delegação, porque o hospital tem um trabalho contínuo. Vai uma equipe muito selecionada. E essa ideia que foi apresentada para o Hadassah, desde o Brasil, eles estão agora organizando com a delegação dos Estados Unidos, do Canadá, da França, da Inglaterra. Vários países que têm os médicos, em dias diversos, vão aí ao hospital para conhecer, ver qual é a atividade e principalmente conhecer o Centro Médico de Atenção a Esporte, que existe lá no Hospital Hadassah, é um dos mais desenvolvidos do mundo, onde eles vão ter o aprendizado, vão ganhar cursos para quem quiser ir lá fazer. A delegação brasileira tem 2 médicos que já estão habilitados a fazer esse curso. Bom, isso foi um aperitivo, porque senão nós podemos passar o resto do programa conversando sobre Hadassah. De qualquer forma, eu posso dizer o seguinte, eu sempre soube que o Hadassah era muito importante, muito poderoso, muito avançado. Mas eu reconheço que por um determinado período
se ouvia falar pouco deles aqui. E o fato deles terem escolhido o Marcos é porque eles resolveram pegar um atalho para ficar conhecidos rapidamente novamente. Eu dou os parabéns à instituição, eu te dou os parabéns por mais uma instituição para você carregar e empurrar. Olha, primeiro, Rony, é uma alegria estar no Mosaico. Eu nunca deixei do Mosaico, eu estou aqui sempre. Então, eu estava falando da Ucrânia e quero citar esse exemplo. Há 36 dias, assim que surgiu essa estúpida guerra do Putin na Ucrânia, na terra da minha mãe, o hospital levou 12 médicos, montou um hospital na fronteira da Ucrânia com a Polônia e está atendendo as pessoas feridas gratuitamente, evidente, e amparando as famílias e tal. É um trabalho realmente de Tikkun Olam. Isto precisa ser conhecido. Claro. Então, esta oportunidade para a gente contar. Agora, em setembro, antes de Rosh Hashanah, 3 grandes cientistas do hospital virão ao Brasil. Nós fazemos aquele jantar, acho que você esteve no último, há 2 anos, quando então ele expõe para médicos brasileiros. Silvano Raia, por exemplo, que você vai receber, é o introdutor do transplante do fígado no mundo. Este médico fantástico, hoje jovem, aos 92 anos. Então, ele que vai abrir. Então, esta ligação do Brasil, da linha médica brasileira, de vários hospitais, do Sírio-Libanês, Hospital Alemão, todos, e o Albert Einstein, por suposto, vão encontrar com esses profissionais que vêm, são cientistas de Israel, e marcar visitas a Jerusalém para encontrar e desenvolver estudos lá. Esse é o nosso trabalho aqui, é um dos trabalhos. Mas agora, em Purim, lá em Israel, eles prepararam uma história nova de Purim. Foi há 3, 4 semanas. E nós editamos o livrinho. Quem quiser pode nos solicitar, pede aqui no Mosaico que a gente manda. Temos alguns ainda, editamos 8.500, com uma história nova de Purim. Nova não, quer dizer, conta a Rainha Esther, contra Mordecai e tal, e como a Hashveró, nós conta toda a história, mas moderniza a história 2000 anos depois, que hoje o trabalho para salvar a humanidade é no campo da ciência e da medicina. Então, hoje, os modernos Mordecai e a Rainha Esther são os médicos do Hospital Hadassah. É maravilhoso, questão de mandar a você, e quem pedir aqui no Mosaico vai receber. Bom, vocês podem ver que eu posso tentar encerrar a entrevista, que o Marcos volta, ele não tem o menor problema. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. O Mosaico volta já já. Quem sabe cuidar bem do seu dinheiro sabe que não é qualquer conta que ajuda você a cuidar bem de tudo. Cuidado assim com tudo mesmo é no Safra. Aqui você vai da melhor seleção de investimentos a financiamento de veículos. Vai de cartão de crédito a crédito automático na conta. Vai de seguro viagem a transferência via Pix. Isso aqui é uma conta, hein? Coisa de especialista, né? Quem sabe, sabe. Abra sua conta pelo app. Quem sabe, Safra. Anuncie na revista mais lida da comunidade. Revista A Hebraica. Ligue 3815-9159. E olha só as dicas do Mosaicult de hoje. Olá pessoal, está começando mais um Mosaicult. A nova temporada da série Bridgerton acabou de estrear na Netflix e em apenas 7 dias já foi vista por mais de 250 milhões de pessoas. E por trás desse grande fenômeno está a mente de uma das escritoras de maior sucesso da atualidade, a judia Julia Kim. Vamos conhecer um pouco mais sobre ela? 3, 2, 1, ação! Nascida nos Estados Unidos, Julia Kim é autora de romances históricos e muito populares. Apareceu 19 vezes na lista dos best-sellers do New York Times e seus livros foram traduzidos para 29 línguas. Em 2000, começou a escrever os Bridgertons, uma série literária que foi adaptada por Shonda Rhimes para a Netflix.
All is fair in love and war. Miss Daphne Bridgerton. A série acompanha Daphne, filha mais velha da poderosa e respeitada família Bridgerton, que está em busca de um bom casamento, mas também espera encontrar um verdadeiro amor. É então que ela conhece o Duque de Hastings, solteiro, convicto e muito cobiçado, e uma forte atração surge entre eles. Agora, eles vão precisar lidar com uma relação cheia de jogos psicológicos e com as expectativas da sociedade da época sobre eles. Romântica, inovadora e inteligente, Bridgerton alcançou imenso sucesso. Assim que estreou em dezembro de 2020, se tornou a série mais assistida da plataforma, com uma audiência mundial de 82 milhões de pessoas em 4 semanas. E esses números foram superados na segunda temporada, que alcançou o recorde histórico de 250 milhões de espectadores em apenas uma semana. Uau! There is nothing you cannot do. You are a Bridgerton. Oh, is this not lovely? All of us together again. Lovely indeed. We should tempt scandal more often. Vocês podem assistir as 2 temporadas de Bridgerton na Netflix. E para quem quiser mergulhar na leitura, o primeiro livro da saga Os Bridgertons se chama O Duque e Eu. Todas essas informações estarão disponíveis em nossas redes sociais. Nós estamos como Mosaico na TV em todas elas. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado das dicas e que se divirtam muito com as indicações. E eu espero vocês no próximo Mosaicult. Tchau! No Pergunte ao Rabino, o Rabino Ruben Sternstein faz reflexões em torno da festa de Pessach. Olá, meu nome é Ruben Sternstein, eu sou rabino da Congregação Israelita Paulista, pesquisador da USP e da Unifesp e representante para o diálogo interreligioso da Confederação Israelita do Brasil. Estou aqui para responder suas perguntas no quadro do Mosaico Pergunte ao Rabino. Recebemos nesses dias uma pergunta sobre a Páscoa judaica. Quais são as reflexões principais, tradicionais e atuais da Páscoa judaica? O foco da Páscoa judaica, o Pesach, como nós o chamamos, é a libertação histórica dos hebreus da escravidão no Egito, e por isso o valor central desta festividade é a liberdade. Porém, não é uma liberdade passada. A tradição judaica sempre celebra um presente contínuo. A pergunta da Páscoa judaica é: qual é tua amarra hoje? De qual Egito, entre aspas, você poderia e deveria sair hoje? E qual é o caminho para fazer isso? Assim, uma das associações principais é o preconceito. Como é que o preconceito amarra nossas emoções e nossos pensamentos e nos deixa escravos numa personalidade, nos relacionamentos, numa forma específica de ver o mundo, a sociedade, o próximo, a si próprio, a economia, a filosofia e a arte. E o que podemos fazer para mudar, para nos abrir a outras ideias, a outras emoções? A arrogância, por exemplo, é uma escravidão, porque ela não nos permite mudar, não nos permite ouvir críticas. A humildade exacerbada também pode ser uma amarra, porque a pessoa é extremamente humilde e não se atreve a sonhar com algo melhor de si. A matzá é a comida que representa tudo isso ao mesmo tempo, porque por um lado é um pão humilde, que não se infla demais, e ao mesmo tempo é um pão feito já no espírito de liberdade, dispostos a sair e deixar para trás as amarras da escravidão. Espero ter respondido, que saiamos de nossas amarras a uma experiência de vida mais livre e construtiva.
E rufem os tambores para a resposta do nosso quiz, a opção B. E fiquem espertos porque a nossa produção vai entrar em contato com os 5 primeiros que nos enviaram a resposta correta via inbox. E vamos ouvir então trechos da música Manishtana, interpretada por Indina Menzel. Manishtana laila haze mikol halelot mikol halelot shebechol halelot anu ochlin hametzu matzah hametzu matzah halayla haze kulo matzah halayla haze kulo matzah shebecho halelot anu ochlin sha'ar yerakot halayla haze maror maror halayla haze maror maror shebecho halelot in anu mapilin afilu pa'am echad halayla haze shetefer amim halayla haze shetefer amim shebecho halelot anu ochlin ben yoshvin uven misubin ben yoshvin uven misubin halayla haze kulanu misubin halayla haze kulanu misubin. É sempre bom lembrar que toda terça, às 8 da noite, tem Mosaico no Facebook da Hebraica e da Fizesp. E sigam o Mosaico nas redes, Instagram, Facebook e YouTube. E na próxima sexta, o acendimento das velas acontece às 17h33. E o Kabbalat Shabbat do Beitel, Rua Caçapava 105, acontece de forma virtual e também presencial mediante inscrição. Se cuidem, até o próximo programa. Hag Pesach Sameach, Shalom Mosaico!